Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, a nossa penúltima live, segundo aos Coríntios, o capítulo 8, o capítulo 9. Tem sido uma longa jornada até chegarmos a este momento. Nós estamos falando da instrução de Paulo às igrejas da Acácia e da Macedônia, principalmente a igreja de Corinto, acerca do dom da generosidade. E hoje nós vamos olhar mais de perto acerca do que está no contexto deste dom. Segundo aos Coríntios, o capítulo 9, do verso 12 a 14, nós lemos: o serviço desta assistência não só supre a necessidade aos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Vamos colocar aqui o que está no centro daquilo que Paulo está ensinando à igreja de Corinto. Ele está falando da oferta. Esta oferta, ela tem duas características importantes. A primeira característica que o apóstolo Paulo está citando é que o foco desta oferta é a assistência aos santos. Assistência aos santos. Aos santos. O segundo aspecto que o apóstolo Paulo caracteriza é que a oferta resulta em glórias a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca esses dois lados da oferta. A oferta, ela trata de assistência aos santos e ela resulta em glória a Deus. Quando nós olhamos a oferta, a primeira coisa que nós observamos na oferta é amor ao próximo. Esse é um aspecto da oferta, o amor ao próximo. E aqui nós temos o amor a Deus. Então a oferta, ela toca essas duas vertentes. Se temos o amor a Deus, temos o amor ao próximo. Aqui nós temos o amor a si mesmo. Então, a oferta, por detrás da oferta, na essência da oferta, ela resulta no primeiro grande mandamento e no segundo grande mandamento. O primeiro grande mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e do teu entendimento. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a si mesmo. A oferta, ela trata desse amor nas três dimensões: o amor ao si, o amor ao próximo e o amor a Deus. Porque quando você dá a oferta, você está entregando a oferta de forma a continuar tendo a tua suficiência, mas também alcançando a suficiência do outro. Agora,
aqui nós temos uma ênfase. A oferta, ela é dada aos santos. E por que que a oferta tem essa ênfase de ser dada aos santos? Por quê? Nós temos o primeiro lado aqui, os santos, ele pede. Os santos, quando ele precisa de alguma coisa, ele tem Pai como Deus, Deus como Pai, e ele pede ao Pai: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E se ele pede, ele recebe. Então, na essência, a oferta, quando nós estamos dando assistência aos santos, nós estamos respondendo a uma oração que ele fez a Deus. E por outro lado, quem dá a oferta, ele dá e lhe é dado. E lhe é dado. Para que ele possa dar cada vez mais. Então nós temos esta relação na oferta. Por que que a oferta ela resulta em ações de graça a Deus? Porque quem está pedindo, quem está passando necessidade, ele está pedindo a Deus. E quem está dando, entregando a oferta, ele está respondendo a um chamamento de Deus. Ele está entrando como cooperador de Deus. Então nós temos esses vínculos amarrados no ato da oferta. Agora, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus, quem está recebendo a oferta, ele glorifica a Deus pela obediência da vossa confissão. A pessoa que está entregando a oferta, ela está fazendo uma confissão de fé, ela demonstra que ela faz parte do corpo de Cristo, e é onde um sofre, ela sofre também, então ela tem essa conexão, e pela liberalidade que contribui para com eles e para com todos, ok? Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto. Então o apóstolo Paulo, ele coloca que aquele que dá a oferta, aquele que está necessitado, e nesse caso, ele não está dando oferta de modo oculto, de modo que o outro não tenha conhecimento dele. Ele está dando a oferta e o outro sabe que ele está dando a oferta. A generosidade dele toca o coração do outro, como o outro estava pedindo a Deus para que Deus o sustentasse. Quando ele percebe que a oferta chega do seu irmão, ele rende glórias a Deus pela vida do seu irmão. Então aquele que dá oferta a quem precisa, aquele que precisa sabendo, ele se torna objeto da oração a Deus. É por isso que aquele que dá oferta, ele está promovendo uma obra de justiça. E esta obra de justiça, que é igualar a grande colheita, uma vez que Deus lhe favoreceu, e ele está passando parte do favorecimento de Deus ao outro, ele está promovendo a justiça, ele está promovendo a igualdade. Então, esse ato, ele permanece para sempre. Então, tudo isso faz parte do contexto da oferta. É por isso que a generosidade, todo esse contexto aqui, está no contexto da generosidade. A generosidade, é a terceira, podemos colocar como a terceira maior, terceiro maior reflexo do Evangelho. A generosidade seria
o terceiro maior reflexo, a generosidade seria o terceiro maior reflexo do Evangelho. O segundo maior reflexo do Evangelho é o cântico novo. O canto novo. E o primeiro maior reflexo do Evangelho é almas salvas. Observa, aprove a Deus salvar o homem. Aqui nós temos o segundo e nós temos o primeiro maior reflexo do Evangelho. O primeiro maior reflexo do Evangelho é alcançar almas. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, aquele que é alcançado pelo Evangelho, ele tem esse senso de dever, esse impulsionamento, esta ordem do Senhor de alcançar almas. As almas alcançadas resultam em um canto novo. Elas são libertas, elas são salvas, elas são regeneradas, elas são justificadas. E isso deve traduzir a esta alma um coração de gratidão. E uma vez que isto aqui formou o corpo de Cristo, a generosidade se torna a expressão desse amor de um para com os outros, o cuidado que um tem para com o outro. Então, o Evangelho, ele deve produzir este reflexo que nós estamos colocando aqui. De que reflexo que nós estamos falando? Uma pessoa que recebe Jesus como Salvador, a sua alma é salva, um novo canto, uma nova liberdade, uma mudança de vida e um estilo de vida. E o estilo de vida que deve campear no arraial dos santos é a generosidade. Por isso que nós lemos, quando nós falamos do segundo efeito, o canto novo, o salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então, cantai ao Senhor um cântico novo. É esse o reflexo da salvação. A pessoa tem um prazer pela vida, ela passa por um processo de transformação. Ela injetada nela a alegria, o dinamismo, a fibra, a vontade de viver, a vontade de vencer, porque ela encontrou o Salvador, ela encontrou o seu Senhor, então ela entrou no descanso de Deus e ela expressa essa gratidão através de um canto novo. Por fim, o primeiro efeito da salvação: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Então, quando a alma ela é salva, ela passa a fazer parte do reino de Deus. Então, nós estamos falando aqui do reino Nós estamos falando do reino de Deus. Isso aqui é o estilo de vida adequado ao reino de Deus. Por outro lado, quando nós falamos do efeito da salvação, o que é que a salvação produz naquele que é transformado pelo Evangelho e passa a viver um novo estilo de vida mais generoso? 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo nos dá o efeito da salvação.
tais fosse algum de vós, mas vós vos lavaste, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, tirando essa parte de cima aqui, que já deixamos claro, que a oferta é uma resultante da generosidade, e ela é um movimento de amor para com Deus, ok? O que nós encontramos aqui no que Paulo fala deste reino de Deus, em que encontramos almas salvas, canto novo e generosidade como estilo de vida, estas almas, ou seja, isto aqui é decorrente, primeiro, da justificação, é fruto da santificação, e ele também é fruto do lavar-se. Então vamos entender esses três reflexos da salvação. O primeiro, a justificação. O fato de Jesus Cristo ter morrido como Cordeiro de Deus em nosso lugar, ele nos justificou, ele nos declarou santo, ele nos declarou justo. Isso é uma obra jurídica. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, houve um ato jurídico em relação à nossa condição nesse mundo. O salário do pecado é a morte. A nossa trajetória de vida estava tendendo para a morte. Jesus entra nesse tribunal divino, ele assume o nosso lugar, ele pega a ira de Deus que vai resultar na sua morte na cruz, ele pega a ira de Deus sobre si, e ao morrer ele nos justifica. Então nós agora, justificados, nos tornamos uma nova criatura. Porque nós estamos agora dentro do reino de Deus, o nosso modo de vida dentro desse reino, ele passa a ter um diferencial. Esse diferencial é decorrente da nossa nova natureza, é decorrente da nossa identidade. A nossa identidade agora no reino de Deus é que nós somos filhos adotivos de Deus. Então, se somos filhos adotivos de Deus, devemos fazer o que o nosso Pai faz. E nesse caso, o nosso Pai é o nosso Pai celestial. O Filho dele, que é o Filho unigênito dele, que é Jesus Cristo, é o nosso modelo. Então, santificar é viver em conformidade com o modelo que é Jesus. Então, esta santificação é que nos leva a um estilo de vida de generosidade. Então, a santificação é eu vou expressando cada vez mais e melhor, com cada vez maior intensidade, a presença de Deus em minha vida. Então eu estou me tornando santo, separado para uso próprio. E esse uso próprio é o amor que desce como um rio sobre mim, ele vai tocar o meu irmão, ele vai fazer com que eu me volte para ele, reconheça sua necessidade e generosamente supra aquilo que ele precisa. Essa é a santificação. E nós temos também o lavar-se como componente da santificação. O que é o lavar-se? O Apocalipse diz assim: eles lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro. Significa que todo momento em que nós nos vemos numa desconformidade, que nós não estamos andando em santificação,
nós nos arrependemos e nos lavamos com o sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Esse é um ato de lavar. Agora, o ato de lavar, característico do que Paulo diz, vós fostes lavados. Nós vamos entender essa expressão se nós nos voltarmos para o dia da ceia, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos. E na sequência, Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. E aí Jesus, na oração sacerdotal, ele ora, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, o lavar na Bíblia é entrar na palavra de Deus, deixar a palavra de Deus penetrar em nós. Deixe-me dizer uma coisa. Nós estamos no dia 11 de dezembro. Essa live está acontecendo no dia 11 de dezembro. Quando eu fiz o seminário teológico, eu já entendia esse conceito de lavar, se deixar lavar pela palavra de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia, e ela é a palavra de Deus, o Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que essa palavra ela é viva. Esta é uma palavra viva, ok? Bom, se ela é uma palavra viva e ela funciona como água, eu tenho que tomar banho com esta palavra. Então, quando eu estava no seminário, eu olhando os planos de leitura bíblica, e o plano mais clássico que tem é esse: leia 3 capítulos por dia, no domingo, sábado e domingo, leia 5, que você vai ler a Bíblia toda em um ano. E eu dizia assim comigo, não dá certo esse negócio de ler 3 capítulos, porque eu nunca sei quanto de tempo eu preciso para ler a Bíblia. Então, se um capítulo é pequenininho, outro capítulo é grande. Se eu ler 3, um dia eu vou ler 5 minutos, outro dia 10 minutos, outro dia 1 hora. Então, não funciona esse tipo de coisa. Então, no seminário, eu contei quantas linhas tinha a Bíblia, dividi por 365 e montei um plano de leitura pela quantidade de linhas. O que significa isso? Significa que no meu tempo de leitura, se eu gastar 11 minutos para ler de Gênesis capítulo 1, você pode fazer um teste, Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 4, o versículo 7. Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 4, versículo 7. Você lê. No meu tempo de leitura, eu gasto 11 minutos. Mas você pode gastar 15 minutos. Se você gastar 15 minutos para ler o primeiro dia, todos os dias você vai gastar os mesmos 15 minutos. E aí você lê a Bíblia em um ano com 15 minutos de leitura diária. E hoje está no dia 11 de dezembro. Significa que quando terminar o ano, eu terei terminado de ler mais uma vez a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aí você vai dizer o seguinte, César, você está me dizendo para ler de Gênesis e Apocalipse, mas eu não entendo a história da Bíblia. Não tem problema. Quando você está lendo de Gênesis e Apocalipse, pensa que você está debaixo de um chuveiro com água caindo. Quando a água cai sobre você, ela passa pelo teu corpo e escorre pelo ralo. E a água vai embora. Mas você está limpo. Quer dizer, você está derramando a palavra de Deus sobre você, o Espírito Santo vai pegando esse material e vai trabalhando dentro de você, quer você entenda ou não. É óbvio que depois desse período de leitura, se você quer entender um livro, aí você vai estudar aquele livro, até ele se tornar um livro aberto para você. Mas a ideia aqui é eu ler a Bíblia para passar por esta lavagem. A lavagem é
eu deixar a água, que é a palavra de Deus, entrar nos meus ouvidos e ser trabalhada pelo meu espírito. Por isso que anualmente eu procuro ler a Bíblia de capa a capa, independente dos outros momentos de leitura e de estudo que eu tenho, por causa disso. Então aqui nós temos, somos justificados, isso vai impactar no nosso estilo de vida, somos santificados, que vai impactar na nossa aproximação com a palavra de Deus, que é a que vai nos lavar e vai nos transformar e nos tornar semelhante a Jesus. E por que que nós passamos por esse processo todo? Isso aqui tudo, que é o novo estilo de vida que Deus está nos dando, é para mostrar. E isso aqui é impactante. É para mostrar, vou encurtar aqui a palavra, no futuro. Mostrar no futuro. Mostrar no futuro, eu estou falando, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça de Deus em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que significa? Significa que cada um de nós que recebemos Jesus como Salvador, sabe história para criança dormir? Como é que você faz com história para criança dormir? Você pega e conta a história para ela. Aí, vamos supor que ela alcançou mais entendimento e você conta a história de Davi e Golias para ela. E você conta. E aí, ela chega no dia seguinte, ela, pai, conta a história de Davi e Golias. Aí você conta. Passou o outro dia, ela pede, pai, conta de novo a história de Davi e Golias, e você conta. E assim você passa meses contando a mesma história. Vai acontecer conosco na eternidade. A nossa história vai ser repetida por todos os séculos futuros. A história da tua conversão, daqui a 1 bilhão de anos, ela estará sendo contada. A Bíblia diz que tem o livro da vida. O livro da vida tem o registro de tudo o que aconteceu conosco. Imagina você daqui 1 bilhão de anos. Ou mais, daqui 100 bilhões de anos. A gente nem sabe o que é isso. 100 bilhões de anos. Aí, uma nova criação, Deus cria um novo ser. Imagina, Deus vai criar um novo céu e nova terra. Deus não para de criar. Ele cria, deixa a coisa acontecer, depois ele cria de novo. E ele deixa acontecer, depois ele cria. O poder de criação de Deus não parou. Significa que na eternidade futura, Deus vai estar criando novas coisas. Imagina que ele cria um novo ser. Aí ele fala assim para esse ser, vai lá na biblioteca celestial e lê a história. E aí aquele ser que foi criado por Deus começa a ler a história da conversão da Vanessa, ou da Dora, ou da Rita, ou da Lídia. E ele está lendo, ou do Paulo, ele está lendo, ou do Eduardo, ele está lendo a história. E aí ele fala, eu quero encontrar esse Eduardo aqui. Aonde será que eu encontro ele? E aí ele vai procurar em todas as galáxias o Eduardo que está registrado no livro da vida. Porque ele quer conhecer pessoalmente a história que muito lhe tocou. Então é isso que Paulo diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça de Deus em bondade para conosco em Cristo Jesus. E por quê que tudo isso acontece? Então vamos apagar aqui para nós apresentarmos o impacto do novo nascimento. E nós estamos falando do novo nascimento para enfatizarmos a virtude da generosidade. Por quê? Porque, vamos colocar aqui de novo,
a generosidade é uma virtude, generosidade é uma virtude, e como virtude, a generosidade, ela deve ser para o povo de Deus o seu estilo de vida. Por que que ela tem que ser o seu estilo de vida? Porque Jesus disse que quando nós fôssemos um, o mundo conheceria que nós temos o mesmo Espírito e que o Pai está no Filho e que o Filho está conosco. É nessa generosidade, é quando nós nos voltamos para o nosso irmão e atendemos a sua necessidade. Agora, por que que temos esse estilo de vida? Porque em Ezequiel capítulo 36, o verso 26 diz: primeiro, Deus nos deu um coração novo. Então, a primeira razão por que devemos ter a generosidade como estilo de vida é porque o nosso coração de nova criatura é um coração novo. Segundo, Deus nos deu um espírito novo. Deus nos deu um espírito novo. Ele tirou o nosso coração de pedra. E terceiro, Ele nos deu um coração de carne. Terceiro, Ele colocou dentro de nós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Quinto, o 4 eu não escrevi ele certo aqui. O 4 e o 3. O 3 é assim e o 4 é assim. Agora está certo. 3, 4. E o 2 eu tenho que escrever ele também invertido. E o 2 é assim. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ele escreveu no nosso coração a sua lei, os seus mandamentos, a imagem do seu Filho. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Tudo isso está em Ezequiel 36, 26 e 28. E Deus se tornou, Deus é o nosso Deus. Então essas são as 7 bênçãos da nossa regeneração. Nós temos um novo coração, por isso nós podemos sentir a presença de Deus. Nós temos um novo espírito, por isso nós podemos adorar a Deus. Nós temos um coração de carne, por isso nós podemos amar o nosso irmão. Nós temos o Espírito Santo, por isso nós podemos ser ajudados em nossas fraquezas. Nós temos a lei de Deus, por isso que nós somos transformados
na imagem de Cristo. Nós somos filhos de Deus, com todos os deveres e direitos de filho. E Deus é o nosso Deus, Senhor de todas as nossas circunstâncias. É por isso que todo esse quadro resultante do novo nascimento, ele vai gerar um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele é marcado pela generosidade. Olha como eles se amam. E esse se amar é se colocar na dor do outro para suprir a necessidade do outro. É por isso que, tendo em vista esse ser, o nosso estilo de vida, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ele diz: nós somos raça eleita. Nós somos raça eleita. Ele diz que nós somos sacerdócio. Nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação. Nós somos nação santa. Nós somos nação santa. E nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Note uma coisa, quando ele diz que nós somos raça eleita, você tem assim, a raça humana. A raça humana é os seres humanos. Mas quando você fala raça eleita, Jesus disse que ele pegou o judeu, o gentil, e dos dois ele fez um novo homem. Quer dizer, uma nova raça. Nós somos a raça da eternidade. A criação que está preparada para ter um corpo glorificado e viver eternamente na presença de Deus. É esse o sentido de ser raça. É um povo, é uma criação exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real. Significa que nós temos que ser sacerdotes da nossa casa, sacerdotes da nossa cidade, sacerdotes do nosso país, porque nós vamos ser sacerdotes eternos com Deus. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém tem a árvore da vida e ela dá o fruto, e o fruto serve de cura para as nações. Nós vamos ministrar essa cura. Nós somos o sacerdócio real de Deus. Nós somos nação santa. Nação significa, como nós estamos dentro do reino de Deus, nós temos o mesmo código de conduta, nós temos uma mesma constituição. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é a constituição do reino de Deus. Nós temos uma mesma lei, uma mesma constituição, um mesmo propósito, um mesmo Deus, um mesmo Espírito. Então nós formamos uma nação, uma unidade, um propósito comum. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós sabemos qual é o nosso objetivo de estarmos nesse mundo. E nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. É a mesma coisa de dizer nós somos santos. Quer dizer, Deus tem um prazer especial por nós. Então, isso aqui que resulta naquilo que nós somos, vai traduzir no estilo de vida que nós devemos ter. E o estilo de vida é a santidade. O que eu quero colocar com isso? É que quando nós falamos que Paulo ensinou a igreja de Corinto a ser generosa, ele estava dizendo, olha,
a generosidade é uma oportunidade para você manifestar a tua identidade. Então, a generosidade é uma oportunidade para você manifestar ao mundo a tua verdadeira identidade. E é por isso, quando nós falamos que nós temos um estilo de vida, é por isso que Jesus vem e ele diz assim: ide. Ide. Vou escrever do lado de cá. Ele diz: ide. Ide por todo mundo. E quando ele fala ir por todo mundo, isso que nós somos aqui, ele fala fazer discípulos. Fazer discípulos. Como que se faz discípulos? Batizando-os. 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 E o que mais? Ensinando-os. Ensinando-os. Então observa, o nosso papel, além daquilo que nós somos, temos que fazer que outros sejam iguais àquilo que nós somos. Por isso que vem a obra do ensino, a obra do fazer discípulo, ou seja, fazer alguém igual a você. Por isso que Paulo diz: seja meu imitador como eu sou de Cristo. À medida em que nós desenvolvemos a generosidade como estilo de vida, as pessoas que são alcançadas por esse estilo de vida, elas também precisam alcançar esta mesma estatura que estamos tendo ao sermos generosos. O que significa isso? A Bíblia diz que Deus dá semente a um e dá pão para o outro. Então, para quem é generoso, Deus dá a semente para ele plantar, colher e poder ser cada vez mais generoso. Para quem é necessitado, Deus dá o pão. Mas o que o discipulado faz? Ele ensina aquele que recebe o pão a também plantar semente, para que ele mude de posição e ele possa, a partir da multiplicação da sua sementeira, dar pão a quem precisa. Então, nesse movimento, Deus está dando condição de prosperidade àquele que está passando necessidade, a partir do discipulado daquele que anda com Deus nesta generosidade. Então, o discipulado envolve o batismo. O que é o batismo? É integrar o indivíduo que está vindo para o evangelho em uma igreja local. Então esse é o nosso papel, integrar alguém no evangelho. Quando integramos, ele que passou pelo novo nascimento, ele aprende a também ser generoso para com seus irmãos na fé. Então, ele vai participar de uma igreja local, e quando ele participa de uma igreja local, ele percebe as necessidades daquela igreja local, e ele também pode ser generoso se ele estiver plantando, colhendo e tendo prosperidade na sua mão. Ele pode ser generoso. E o que é ensinar? Ensinar é todo o processo do discipulado. Isso não acontece gratuitamente. Ninguém, por um passe de... mecanismos fortuitos, ele vai conseguir
ter esse nível de crescimento. Agora, nós estamos entendendo o processo que gera esse estilo de vida da generosidade. E Paulo diz o seguinte: como é que eu, que estou nesta condição de raça eleita, sacerdócio, nação santa, povo de Deus, como é que eu consigo formar novos discípulos? E aí o apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho que pregar o papel para ir ao mundo e trazer pessoas para o reino de Deus, é pregar o evangelho. E se eu pregar, o que vai acontecer com aquele a quem eu estou pregando? Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Se ele vai ouvir, ele vai crer. Se ele vai crer, ele vai confessar. É o que Paulo escreve em Romanos capítulo 10, do verso 14 a 16. Aqui está: aquele que é nascido de novo, ele é um povo diferente. Ele tem um estilo de vida, de generosidade. E para que ele possa alcançar aqueles que estão no mundo para trazer para o reino de Deus, ele precisa pregar, para que quem está no mundo possa ouvir, crer e confessar. Se ele confessar, ele vai ser discipulado. E discipulando, ele vai se integrar numa igreja local e ele vai ser ensinado a esse estilo de vida. É isso que a palavra de Deus preconiza para uma comunidade cristã sadia. E aí, quando nós falamos, observa que nós estamos colocando: nascemos de novo, somos um povo distinto na terra, temos a missão de fazer discípulos, alcançamos novos discípulos pela pregação do evangelho. E aí, este indivíduo que está sendo batizado, ele faz parte da igreja local. Da igreja local. Esta igreja local, ela tem uma liderança. Esta igreja local, ela tem uma liderança. O objetivo desta liderança é o quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, esta liderança tem por objetivo capacitar os santos a ter este estilo de vida. Um estilo de vida baseado na generosidade. Porque é dito assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, os santos, ao desempenhar o serviço da generosidade, que é suprir a necessidade de um outro santo, ele vai ser capacitado pela liderança cristã, que está numa igreja local, para que, ensinando esse estilo de vida, a pessoa possa ter oportunidade de manifestar o seu amor. E aí continua: para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus.
Então, o objetivo, observa como tudo está ligado. Somos regenerados, somos batizados, somos ensinados, por isso nós somos discipulados, nós temos o serviço de atender aos santos e, por meio da pregação do Evangelho, nós trazemos mais gente para a igreja, pessoas que também são justificadas, santificadas e lavadas. Então elas adotam o estilo de vida que é o estilo de vida do cristão. E aí, vou tirar essa parte aqui agora, essa parte do indivíduo regenerado, e vamos focar agora no estilo de vida. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente o de sua própria casa. Quem não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Veja o peso da responsabilidade deste estilo de vida. Se alguém não cuida dos seus, principalmente ou especialmente os da sua casa, ele se torna pior do que o infiel, pior que o descrente, e ele está negando a sua fé. Por quê? Porque somos corpo de Cristo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. É por isso que os pais têm grande responsabilidade em fazer esse caminho, pregar o evangelho aos seus filhos, para que eles possam ouvir, crer, confessar, ser batizado nas águas, ser ensinado das coisas de Deus, adotem o estilo de vida própria do povo de Deus e eles possam mostrar ao mundo como que nós somos unidos em uma mesma base de amor, porque isto de cuidar dos seus e o da sua casa nada mais é do que a expressão do amor de Deus. É por isso que Paulo, ele vem e diz o seguinte: desperta, desperta, você que está dormindo, levanta-te de entre os mortos e Cristo vai esclarecer você. Ele está dizendo assim, olha, você não pode viver uma vida igual àqueles que estão nesse mundo. As pessoas que estão nesse mundo sem Deus não podem servir de critério nem de modelo para você viver a tua vida cristã. É da palavra de Deus que nós extraímos a maneira como devemos agradar a Deus neste mundo. É da palavra de Deus. Lembra que nós somos justificados, nós somos santificados e nós somos lavados. Lavado significa a palavra de Deus ser derramada sobre nós. Significa o seguinte: tudo que você quiser na vida, você tem que olhar para a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você, um exemplo pessoal meu. Quando eu me propus casar, que eu defini que eu precisava de uma mulher como esposa, aonde você acha que eu fui procurar uma mulher como esposa? De repente você fala, você foi procurar dentro da igreja. A resposta é não. Eu fui procurar no livro de Provérbios. Eu li tudo que diz como é uma mulher cristã. Por quê?
Porque se eu soubesse como que uma mulher cristã procede, quando eu encontrasse a mulher que Deus tinha preparado para mim, a minha esposa, ela seria essa mulher cristã. Mulher virtuosa, quem a encontrará? O seu valor é cédio de rubis. É difícil de encontrar. Então, quando eu olhei para ela, eu percebi que ela era a descrição do livro de Provérbios. Era a mulher que realmente tocava o meu coração e que me fez amá-la. Então, observa, quando você quiser procurar qualquer coisa, eu trabalhei na minha vida profissional, todas as decisões de negócios que eu tinha que tomar, e olhava para a Bíblia e procurava uma solução nas Escrituras. Então é isso que significa despertar de entre os mortos. Significa que eu vou colocar a palavra de Deus como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho em todos os aspectos de minha vida. Então é disso que nós estamos falando. A nossa regeneração vai resultar num estilo de vida condizente com a nossa identidade. E aí nós vamos entender a lei do corpo. Qual é a lei do corpo? Se um sofre, todos sofrem junto. Todos sofrem junto. Se um é feliz, todos são felizes junto. Esta é a lei do corpo. Então, quando eu sou transformado pelo poder de Deus, e eu tenho a visão, a palavra de Deus está me lavando, o meu estilo de vida é moldado por essa palavra, eu estou me tornando semelhante a Jesus Cristo. O resultado é eu perceber o corpo como uma extensão do meu ser. Alguém está sofrendo, eu estou sofrendo. Alguém está feliz, eu estou feliz. Esse é o princípio do corpo. E aí vem Paulo e diz o seguinte: o corpo de Cristo. Então nós estamos falando aqui do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele precisa ser discernido espiritualmente. O que significa isso? Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 29 e 30. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? É eu perceber que eu sou membro do corpo de Cristo, significa que eu sou justificado, significa que eu sou regenerado, significa que o Espírito Santo mora dentro de mim. Eu olho para o meu irmão e eu enxergo nele alguém que foi justificado, alguém que foi regenerado e alguém que o Espírito Santo habita dentro dele. Se o Espírito Santo habita dentro de mim e o Espírito Santo habita dentro dele, eu e ele somos um corpo. Então, se eu não discernir esse corpo, se eu não perceber a necessidade do meu irmão para atender a sua necessidade, eu estou negando a minha fé. Eu estou sendo pior do que o descrente. Então há um comprometimento entre nós e o corpo de Cristo. Por isso que em Efésios, capítulo 2, verso 21 diz: todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo e não podemos entristecer o Espírito Santo. Ele está em mim, ele está em você. Nós somos um corpo. Se eu entristeço você, eu entristeço o Espírito de Deus em você. Se você me entristece, você entristece o Espírito de Deus dentro de mim. E por isso que nós sofremos mutuamente. O nosso papel é nos fortalecer mutuamente, é nos ajudarmos mutuamente, é acudir o necessitado, é levantar a mão àquele que está caído. E aí, quando nós agimos desta maneira, nós atraímos a graça das pessoas, a atenção das pessoas, por causa da nossa generosidade. E amanhã
nós vamos ter a última live desta série Generosidade. E vamos responder a pergunta: por que a generosidade é um dom indescritível? Por que a generosidade é um dom indescritível? Foi muito bom ter você comigo até aqui, que nós possamos voltar. Eu creio que nós não voltaremos amanhã, nós voltaremos no domingo, às 20 horas, para nós fazermos a última live Generosidade, o dom indescritível. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida por esse fim de semana todo. Que o Senhor seja louvado.